Hoje a gente vai explorar uma arquitetura de inteligência artificial que pode de verdade revolucionar a forma como a gente interage com o conhecimento. Para quem depende de precisão e confiança nas fontes, seja no trabalho ou nos estudos, o que vamos ver aqui é simplesmente indispensável. Então, vamos começar pelo começo. Quem aqui nunca passou por aquela frustração de tentar usar uma IA para um trabalho sério e receber umas respostas, bem, que não batem com a realidade? É um problema super comum, mas a causa dele talvez não seja a que a gente imagina. É a situação clássica, não é? Alguém faz uma pergunta super específica sobre um livro e a IA vira uma salada de frutas. Começa a misturar conceitos, inventar respostas do nada, ou pior, puxar informações de fontes que não têm absolutamente nada a ver. E isso acontece o tempo todo. E é aqui que está a grande virada de chave. A falha, na verdade, não está na capacidade da IA de gerar um texto. A questão central é a metodologia que ela usa para encontrar informação. O problema é de busca e não de criação. A verdade é a seguinte: a grande maioria das ferramentas de IA por aí não garantem o básico do básico, a fidelidade à fonte original. Elas misturam livros, PDFs, conhecimento da internet, vira uma bagunça. E para quem precisa de precisão para tomar decisões sérias, isso é simplesmente inaceitável. Mas e se existisse uma forma de obrigar a IA a ser fiel à fonte? É exatamente aqui que entra uma arquitetura diferente, uma solução muito elegante para esse problema, que a gente pode chamar de contaminação de contexto. A gente está falando de RAG, ou geração aumentada por recuperação. É genial. Em vez da IA sair respondendo com base em todo o seu treinamento gigantesco, o RAG funciona em duas etapas. Primeiro, ele busca os trechos mais relevantes de uma fonte de dados específica. E só depois ele gera a resposta, usando apenas aqueles trechos como base. Esse processo de duas etapas faz toda a diferença. E é exatamente assim que o Resumo AI funciona. O papel dele é esse: buscar trechos de um livro específico que já foi organizado e indexado antes. A genialidade aqui está nas limitações dele. Ele não mistura outros livros, não mistura outros arquivos e, o mais importante de tudo, ele não inventa absolutamente nada. Certo. Mas como essa precisão toda é garantida por trás das cortinas? A chave de tudo está na organização dos dados. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura funciona. Funciona mais ou menos assim. Cada livro ganha uma identidade única, um Book ID. Dentro desse livro podem existir vários arquivos, certo? PDF, texto, o que for. Cada um desses arquivos é então quebrado em pedacinhos de texto que a gente chama de chunks. E aí vem a parte mais legal. Cada um desses chunks é convertido em um vetor de números, que representa o seu significado. E o mais interessante é que cada chunk desses não é só um texto solto no sistema. Não! Ele carrega a sua identidade completa, o texto original, o seu significado em forma de vetor, o ID do livro de onde ele veio e até o tipo de arquivo. É como se fosse a certidão de nascimento daquela informação. É isso que permite uma busca tão precisa. Ok, agora que a gente já viu como os dados são organizados, vamos seguir a jornada de uma pergunta dentro desse sistema. Ver o caminho dela, desde a dúvida inicial até uma resposta em que dá para confiar de olhos fechados. Quando uma pergunta é feita, a IA primeiro a interpreta e transforma num vetor, um embedding. Depois, ela consulta a ferramenta de busca, mas com regras bem rígidas. Ela informa 4 parâmetros: o vetor da pergunta, quantos trechos quer de volta, de qual livro específico, usando o Book ID, e de que tipo de arquivo. A ferramenta então filtra e retorna só o que foi pedido, só os trechos relevantes. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Essa ferramenta de busca não formula a resposta. A única função dela é ser como um bibliotecário ultra rápido e preciso, que encontra e entrega os parágrafos exatos que foram solicitados. Só isso. E aqui está a grande trava de segurança. A IA que gera o texto só entra em cena depois que a busca é feita. Ela recebe aqueles trechos específicos e é instruída a formular uma resposta usando apenas essa informação como contexto, e nada mais. E a consequência mais poderosa disso tudo? Honestidade. Se os trechos que foram encontrados não têm a resposta para a pergunta, a IA é programada para dizer exatamente isso. Com base no material fornecido, não encontrei a resposta. Acabou a alucinação, acabou a invenção de informação. Então, no final das contas, o que toda essa arquitetura super bem pensada realmente entrega? O que a gente ganha com todo esse processo? A diferença é gritante.
Enquanto uma IA tradicional mistura fontes, pode alucinar informações e dar respostas que não dá para saber de onde vieram, uma arquitetura como a do Resumo AI é fiel a uma única fonte, fiel ao contexto original e produz respostas que não são só confiáveis, são auditáveis. Em resumo, o resultado final é simples, mas extremamente poderoso. Uma inteligência artificial que responde com base em um livro específico, que evita tal contaminação de contexto, que não inventa informações e, por fim, produz respostas confiáveis e que podem ser verificadas. A conclusão é clara. Para qualquer pessoa que leva o estudo, o conhecimento e a precisão a sério, este não é só um método alternativo. É exatamente assim que uma inteligência artificial de estudo deveria ter funcionado desde o começo. E essa tecnologia já tem nome: Resuma AI. Uma nova era para o estudo com inteligência artificial não está apenas chegando, ela já começou, e a forma como a gente interage com o conhecimento nunca mais será a mesma.